Olá, boa tarde a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Masterclass de hoje, que tem o título de BIM para a infraestrutura, como elaborar um plano de implementação BIM mais eficiente. Essa sessão, ela nos dará um panorama sobre o plano de implementação BIM, abordando alguns dos princípios básicos, desafios técnicos e exemplos de aplicação de projetos de infraestrutura. Meu nome é Renata, sou arquiteta e atuo como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurati, desculpa. Para quem está chegando agora e ainda não nos conhece, a Zigurati é uma instituição de ensino online com mais de 20 anos de experiência, voltada à formação de profissionais da engenharia, arquitetura, construção e tecnologia, com enfoque em inovação, transformação digital e sustentabilidade. Nossa sede está aqui em Barcelona, mas a gente conta com uma rede global com mais de 20 mil integrantes, de 120 nacionalidades diferentes e um corpo docente internacional com mais de 200 profissionais que estão espalhados e atuando ao redor de vários países do mundo. Essa Masterclass de hoje é um oferecimento do nosso Master em BIM Management para infraestruturas e GIS, e por isso eu quero convidar a minha colega Carla Calil. A Carla também é arquiteta e ela é manager da equipe de admissões aqui da Zigurati. Ela vai dar uma explicação de como é o Master, assim, um pouco para vocês nos conhecerem. Carla, bem-vinda. Obrigada, Rê. Boa tarde a todos. Bom, a nossa formação, ela é uma formação 100% online, tá? O online é síncrono, então contamos com aulas ao vivo semanalmente, tá? Um ano de duração, a próxima edição do Master vai ter início 10 de novembro, tá? Então estamos aí no momento de matrículas, tá? Temos aí um programa de ajudas econômicas que também quem tiver interessado pode ali acessar o QR Code que a gente passa, né? Maiores informações, mas basicamente a gente vai abordar a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da infraestrutura, tá? Então desde o 3D, né, que é a parte da modelagem, até o 7D, tá? Então a gente chega no pós-obra, tanto na parte técnica, né, com a utilização de softwares BIM, mas também a nível de gestão e implementação da metodologia, tá? Então o principal objetivo do Master é, claro, capacitar o profissional como um BIM Manager. Tá? Então é isso que a gente oferece e é assim que o profissional se capacita durante o curso, tá? A formação de um ano ela vai ser desenvolvida em 5 blocos. O primeiro com foco na parte da gestão em BIM, tá? Então é uma formação ali que a gente desenvolve um BEP, vai desenvolver um BIM Mandate, é uma formação 100% prática, tá? Ou seja, todos os documentos serão desenvolvidos também no curso. Depois, o outro diferencial é que a gente vai abordar o GIS, né? A gente entra ali no levantamento de dados para projeto de infraestrutura e GIS, ou seja, ele vai integrar a metodologia BIM aos sistemas de informações geográficas com plataforma para análise de gerenciamento, que é um outro diferencial do curso, tá? A integração de BIM e GIS. Bloco 3, o projeto de infraestruturas em BIM, tá? O Master ele tem um foco maior em projetos rodoviários, tá? E existem ali 2 módulos que o aluno pode escolher se vai seguir com projetos ferroviários ou com a parte de saneamento. Passamos no bloco 4 com a construção de infraestruturas, né, que a gente vai trabalhando no planejamento e no orçamento, e o bloco 5 seria a parte da manutenção e implementação, tá? No final do curso, existe a entrega de um TFM, que nada mais é do que a compilação dos projetos que os alunos virão desenvolvendo, né, no decorrer do curso. A gente, na verdade, vai proporcionar também o trabalho colaborativo, por isso que o TFM é feito em equipe, tá? Normalmente 4 integrantes, sempre com um mentor responsável por cada equipe. O trabalho hoje é o trabalho de uma rodovia com ênfase nas disciplinas de geometria, terraplanagem e drenagem, tá? A formação é no idioma português, 60 créditos europeus e temos, claro, parceria com a Universidade de Barcelona, tá? Uma universidade parceira da Zigurati, hoje reconhecida como a melhor da Espanha, está entre as principais universidades de renome europeu. Então, todos os nossos alunos saem do curso com uma dupla titulação, tá? Isso, claro, de forma bem resumida. Acredito que tanto o Guilherme como o Washington Luke, que é o diretor do Master, eles também podem explicar um pouquinho melhor para vocês o que, né, vai passar aí durante a Masterclass. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, quiser saber maiores informações, eu estou aqui à disposição. É só acessar aqui o QR Code. Uma boa Masterclass para vocês.
Obrigada, Carla. Quem não conseguir escanear o QR Code, eu vou passar agora o link daqui a pouco no chat para vocês, e aí vocês podem pedir mais informações e falar com um dos nossos assessores. E agora vamos dar início à nossa masterclass. Tenho o prazer de apresentar nossos dois especialistas de hoje. O Washington Luke, como a Carla comentou, é o diretor do Master em BIM Management para infraestruturas IGs da Ziggurat. Ele atua como coordenador executivo da Frente Parlamentar BIM. Também tem uma startup que se chama Inbim Mais. E quem não conhece a trajetória do Luke, ele é engenheiro de fortificação e construção pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, mestre em estruturas e construção civil pela UNB e possui um MBA em governança corporativa. Também temos conosco aqui hoje o Guilherme Guignoni, que é alumni da Ziggurat, desse mesmo Master. Atualmente ele é sócio da Collaborate Engenharia e Arquitetura, é arquiteto e BIM Manager na Polícia Federal e também está terminando o seu doutorado em engenharia. Então, agora eu quero passar a palavra para o Luke, que vai começar a masterclass. Espero que vocês participem aqui com a gente, mandando suas perguntas e dúvidas pelo chat, que no final o Luke e o Guilherme irão responder a todas. Luke, bem-vindo. Olá, olá, bom dia pessoal, um prazer muito grande estar aqui, falando do tal de BIM, né? Então a gente vai ter mais uma conversa aí junto com o Guilherme, né? Inicialmente a gente era professor e aluno, mas agora todo mundo é amiguinho, né? Então é assim que funciona, né? Aí deve ser aluno, depois todo mundo vira amiguinho, parceiro de trabalho e assim por diante. Então a gente vai falar hoje sobre implementação de BIM. O assunto é o mesmo para os dois, né? Para os dois palestrantes, né? Mas cada um com um foco diferente, né? Eu vou fazer iniciar aqui a palestra e depois eu vou passar, né, para o Guilherme fazer a apresentação dele. E aí, no finalzinho, tendo um tempo aí, a galera pode fazer pergunta, né, no chat e a gente está aqui para responder. Se não der para responder agora, fica a pergunta no chat e aí depois a gente, né, manda a resposta, tá? Então eu vou iniciar aqui, compartilhar a minha tela. Está compartilhada, né? Então eu vou iniciar. Anda. Oba, então tá aqui. Guilherme, você conhece aqui, né? Então tá. Ah, então, o tema da nossa Masterclass de hoje é como colaborar, né, como elaborar um plano de implementação BIM mais eficiente, tá? Então, vou avançando aqui. Isso aqui a Renata já falou, né, Renata? Então, fica aí de cultura geral. Bom, antes de tudo, né? A gente vai falar do plano de implementação. Antes de tudo, é isso aqui, ó, né? Isso aqui eu falo para meus filhos também e eu levo para minha vida, tá? Antes de tudo, você tem que fazer um plano e depois você segue seu plano. É só fazer isso, sabe? Se você fizer isso, vai dar tudo certo no final, tá? Então, assim, faça o plano e siga o plano. Qual o plano? O plano que você vai trabalhar com o BIM, né? Aqui do lado, para tirada de dúvidas, caso alguém queira, né, consultar, deixei o link aqui, né, de um plano infalível do Cebolinha, tá? Então, assim, temos vários planos infalíveis, né, que a gente pode seguir para fazer uma boa implementação do BIM. Então fica a dica, faça o plano, depois segue o plano. Bom, aqui, como é que a gente dividiu? Ó, criei aqui uma hierarquia de planos que fica mais fácil de entender, né? Quais são os planos do BIM? BIM é cheio de planos, sabe? Quando você vai trabalhar com o tal do BIM, quanto mais estuda, mais plano tem que fazer. Então, na hierarquia de planos, como é que eu penso, né? O plano de implantação é o nível mais estratégico. Depois eu tenho o plano de implementação, que é mais tático, e o plano de execução, que é o nível operacional que está ligado ao projeto, né? Então, assim fica mais fácil de a gente entender como é que a gente vai fazer essa implementação do BIM. Essas duas palavras são muito próximas, mas são coisas diferentes, tá? Implantação é uma coisa, implementação é outra, né? Primeiro eu implanto e depois eu faço a implementação, tá? Bom, uma exemplificação rápida do que a gente colocou anteriormente seria o seguinte: um plano de implantação, né, e eu coloquei como exemplo aqui, por exemplo, tem uma Secretaria de Infraestrutura de um estado e ela decide adotar um BIM em 5 anos. Então, isso daí está na estratégia da implantação. Então, é a ideia, a intenção da Secretaria implantar o BIM em 5 anos. A implementação é como é que ela vai fazer isso, né?
Então, os setores de projeto e licitação dessa secretaria começam a adaptar fluxo de trabalho, capacitar servidor, comprar software, e aí, a partir daí, é a implementação. O plano de execução BIM, né, já é bem específico, né? Então, por exemplo, em um projeto de duplicação de rodovia, a empresa contratada apresenta um plano de execução BIM com os usos do BIM, com a modelagem da geometria da via, detecção de interferência, extração de quantitativos e outros usos em geral. Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa, sabe? Então, você tem um nível estratégico, o que você quer fazer, né? Depois, a implementação é você colocar em prática aquilo que você planejou, e aí, na execução de projeto propriamente dito, eu entro no PEB. Beleza? Tá aqui. Colocamos algumas ideias aqui, né, da dificuldade de implementar, né? Isso como um tudo, né? Vou fazer um plano, tem as restrições, né? Então vamos fazer o plano aqui. Não tenho um plano infalível, sempre dá certo, né? Porque não tem restrição nenhuma, né? Quando você vai fazer o seu plano de verdade, ele não fica tão infalível assim. Então vamos lá. Um fator importante que a gente verifica assim, de modo geral, tá? Tanto no setor privado como no setor público, é a mesma coisa. Tá? Primeiro, baixa maturidade digital. Então tem muita empresa de infraestrutura, principalmente, que ainda trabalha em 2D, né? Trabalha em CAD. Então aí fica difícil. A outra, falta de normatização clara. Então, assim, não tem falta de diretrizes, né, sobre BIM para rodovia, ferrovia, saneamento. Né, dos últimos anos, isso já tem, né, tem melhorado, sabe? Tem vários órgãos aí que estão se mexendo, né, que já tem diretrizes. Mas agora, até a diretriz começar a funcionar, leva um tempo, né? Então, assim, você implanta, agora para implementar, e leva um tempinho, né? Então, a gente tem lá, o DENIT já tem, né, as iniciativas legais, a Secretaria de Aviação Civil também tem um negócio legal, a Infraero também já está se mexendo, né? A Valec, naquela ocasião, né, quando eu estava diretor da Valec de Engenharia, a gente começou a trabalhar com isso. Então, assim, né? Alguns DRs, né? DR de Minas Gerais, também os caras já estão avançando, né? O DR lá do Paraná também já está avançando. Então, assim, né? O Brasil está se mexendo. Então, para a parte de implantação, que é fazer o plano, até que a gente está andando bem. Para implementar, que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Outra questão importante, né? Incompatibilidade entre softwares, né? Então, projetos de infraestrutura demandam interoperabilidade entre ferramentas, né? E a maior parte dos softwares para infra, ou é Civil 3D, InfraWorks e Revit, né? E aí aquela coisa, só tem esse software? Claro que não, né? Mas esses que são os mais usados. Eu sempre dou exemplo assim, você está um campeonato brasileiro, tem o Flamengo e os outros times, né? Então por que você lembra do Flamengo? Porque o Flamengo é bom, e, né, e tá aí, tá na mídia, aparece e tal. Mas você tem outros times lá no campeonato brasileiro que são bons, mas eu só lembro do Flamengo, tá? Bom, outro item importante, escassez de profissionais capacitados, né? Faltam engenheiros civis, topógrafos, né, e projetistas com domínio prático de modelagem de infra. Então, esse é um problema também que a gente tem que superar. Custos iniciais de transição. Tá? Tem investimento inicial ali de hardware, de software, treinamento, né, que a gente tem que romper essa barreira, porque o BIM é uma nova maneira, né, maneira diferente de trabalhar com engenharia e arquitetura. Então, exige softwares, hardwares, né, e outras capacitações específicas para o uso desses itens que eu falei. Né? Resistência cultural à mudança. Cara, se está dando certo, por que eu vou mudar? Então, isso aí é normal, né? Qualquer tipo de mudança de forma de trabalho vai ter resistência. Se eu estou fazendo assim, está dando certo, por que eu vou fazer outra coisa? Esse aqui eu coloquei só 6 itens para a gente, né, depois o Guilherme e a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, tá? Aqui eu coloquei 2 assuntos importantes, tá? O primeiro deles é a Lei de Licitação 4133, né, que foi editada em 2021, mas entrou no ar em 2024. Conclusão, a lei, na realidade, ela tem um ano e pouco só. Então, é um bebezinho, né? E aí, dentro dessa nova lei de licitações, 14133, no artigo 19, parágrafo 3º, tem um item específico sobre utilização do BIM para projetos e obras públicas, né? E aí eu só dei um destaque aqui, que lá nesse parágrafo 3º, tem uma palavra escrito lá, preferencial.
só estou dando destaque aqui que preferencial é diferente de facultativo. Dentro da lei, facultativo é o seguinte, você usa se quiser. Você pode utilizar, né, algum dispositivo da lei ou não utilizar. E é diferente de preferencial, porque o preferencial é o seguinte, a preferência é de se utilizar o BIM. Se não for utilizar, você tem que justificar. É muito diferente de facultativo. Facultativo eu não preciso dizer, você usa se quiser. Preferencial não, certo? Então você tem que dizer por que você não está utilizando, sacaram? E num futuro próximo, que eu imagino, não vai demorar muito, esse preferencial vai acabar sendo obrigatório, certo? Não pela troca da lei, mas sim pela cobrança dos órgãos de controle, né? Auditorias internas das empresas, né? Tribunais de contas estaduais, o TCU, né? E assim por diante, tá? Aqui está o artigo 19, e eu destaquei 2 itens interessantes aqui, certo? O número 3 ali, ó, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. E o 5, promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização, né, e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Então, para quem não é da área de BIM, meio que não entendeu que isso, somando esses 2 aí, dá BIM, né? E aí os caras inventaram o parágrafo 3º. Aquilo é negócio que a gente falou lá, né? No caput, é BIM, tá? E aí no parágrafo 3º, o que está escrito? Nas licitações de obras e serviços de engenharia, sempre que adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente adotado o PIM, ou coisa melhor, certo? Então, na lei, né, lá no parágrafo 3º, e dentro da nossa interpretação, é pelo menos BIM, entendeu? É BIM ou coisas, né, tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Então, se o pessoal está tendo dificuldade de entender o que é BIM, imagina o que vai vir daqui a 5 anos. E a gente sempre fala, né? A tecnologia pode até trocar de nome, mas a base vai ser BIM. Né? O cara vai botar Trim, 16, 15, GeoBIM, mas tudo tem BIM. Né? Então, o BIM, dentro da nossa concepção, é esse átomo aqui. Né? Então, se o pessoal olhar do lado, né, eu estou com um átomo, um núcleo ali, né? O núcleo do átomo é o BIM, e a eletrosfera, né, que são os elétrons ali, né, são as tecnologias compatíveis com o BIM, que em certa medida algumas delas já existiam antes de ter BIM, só que agora está tudo junto e misturado, né? Então você tem o BIM purão lá, BIM raiz, né? E depois grudado nele tem um monte de tecnologia. Então tem ali realidade virtual, realidade aumentada, sistema de informação geográfica, né, gêmeos digitais e assim por diante, certo? Então essa que é a ideia. A lei, né, e o BIM hoje, ele é a transformação digital da construção civil, sabe? Então o legislador, para colocar esse termo que a gente acabou de falar numa lei, ficou complicado, né? Então, hoje, né, o sentido assim da transformação digital da construção civil para obras públicas, o nome é BIM. Mas daqui a 5 anos pode trocar de nome. Vai ser GeoBIM, entendeu? BIM Plus, BIM+, BIM Master e assim por diante. Mas o núcleo sempre vai ser de BIM. Aqui um outro documento importante é o Plano Estratégico para a Disseminação do BIM da Frente Parlamentar do BIM, né, cujo presidente, né, é o deputado federal Júlio Lopes, lá do Rio de Janeiro, tá? Então a gente tem feito várias ações aí e tal para implementar o BIM no Brasil. E uma das ações importantes dessa frente parlamentar, que existe desde 2010, foi justamente as ações para colocar aquele parágrafo, né, parágrafo 3º dentro da lei de licitação. Né? Então, é um esforço muito grande para aparecer 2 linhas lá na lei. Né? E aí você vê a confusão que aquelas 2 linhas ali, né, tem tocado horror no Brasil para o uso de tecnologia. Agora a gente tem que, né, regulamentar essa lei, criar outros dispositivos, porque na lei de licitação, o único lugar que aparece BIM é no parágrafo 3º. A lei inteira não tem mais nada. Né? Então, a gente tem que criar regulamentações paralelas para explicar né, para os governos em geral, para as instituições, o que significa esse BIM. Tá? Aqui é só um sumário do BIM. Ali em cima, né, eu deixei o link
né, da Frente Parlamentar, né? Tem um sitezinho lá, o pessoal pode visitar e tal, né? Agora eu vou fazer propaganda aqui do Guilherme, né? O Guilherme contribuiu conosco aqui, ó, né, para elaborar esse documento. Tá, Guilherme? Estou fazendo propaganda de você aí. Aí que o Guilherme também participou e outras pessoas também participaram, né, desse grupo para montar esse plano estratégico. Os interessados depois podem acessar o site e lá tem o link, pode baixar esse plano estratégico da Frente Parlamentar. Tá? Aqui vamos falar dos planos do BIM, né? Então nós temos muitos planos, né? Um plano de implantação, um de implementação, e eu botei o outro plano, que é o de execução, tá? Aqui eu estou dando uma ideia, né, de como é que vocês podem pensar para montar os seus próprios planos, né? Então aqui eu utilizei o ChatGPT e fiz o seguinte estudo, né? Anexei quatro planos de implantação, que eu já tenho os modelos, né? Um da Secretaria de Aviação Civil, o outro do Paraná, né? Um outro da Valec e o outro de Santa Catarina, tá? Aí eu fiz esse prompt e falei assim, ó, ô GPT, consulte esses documentos ali e verifique para mim quais são os itens em comum mais importantes para eu começar a fazer um plano de implantação. Aí o GPT foi lá, tal, fez a conta e apresentou esse negócio para mim, tá? Então fica a dica para vocês que pode-se pensar nisso, né, de fazer um plano de implementação e tal, né, para fazer o seu próprio plano de implementação também, certo? Agora, claro que com a ajuda de profissional fica mais rápido, né, de você entender. Claro que os documentos anteriores eu já li, né? Então eu já sei aquilo que o GPT mais ou menos vai escrever para mim depois. Mas é uma ferramenta interessante de levantar as ideias iniciais para se começar a pensar de como fazer uma implantação, tá? E aí, nesse caso, o que o GPT fez? Ele levantou 8 itens, né? Então, itens em comum, importantes, baseados naqueles 4 documentos. Se eu tivesse colocado mais documentos, possivelmente podia ter mais itens aqui, né? Então, ele levantou. Para fazer um plano de implantação, bom, um diagnóstico, né, da organização, como é que está a governança na organização, capacitação, treinamento, tecnologia, políticas, né, implementação por projetos pilotos, importantíssimo isso aqui. Você não vai parar a sua empresa agora, para a empresa, vamos plantar o BIM. Cara, não, pega um projetinho pequenininho, né, vai treinando, vê como é que funciona, e depois você difunde isso para a organização inteira, né? Monitoramento e avaliação, comunicação e disseminação. Monitoramento é importante, né? Você criar lá indicadores para ver se você está avançando com esse tal do BIM, né? Às vezes não vale nem a pena ali você dar um esforço muito grande, muda o projeto, muda as pessoas, muda o equipamento, né? Cria um núcleo, né, inicial, né, para trabalhar com projeto piloto junto com indicadores, para ver se você está avançando na sua intenção aí de implantação, tá? Aqui alguns exemplos e guias de implantação, peguei alguns aqui, sabe? Então, da Autodesk, o plano de implantação do Chile, do Sinduscom, a Asbeia também tem, o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem, né? E o SASE ali é do Exército Americano, né? Então, tem, sabe? Já tem vários guias por aí e tal, né? Para fazer a implantação. Aí assim, então é só pegar um guia e copiar? Não, né? Você tem que fazer o diagnóstico da sua organização para ver, né, que nível de maturidade que você tem para fazer e utilizar os dados que tem no plano, né? Então, por isso que não tem, assim, um guia de implantação padrão para o planeta Terra. Esse não tem, não. Porque cada empresa trabalha de uma forma, né? Projetos são diferenciados, mas a gente tem diretrizes aqui para fazer a implantação de acordo com que a organização e a empresa trabalha, tá? Aqui um exemplo de implantação BIM na Valec, quando eu fui diretor de engenharia da Valec, né? Então a gente criou um plano lá, né? E eu vou dar um destaque aqui para as dimensões de implantação, né? Então, lá como é que a gente imaginou? Imaginou isso aqui, né? A governança, política, processo, pessoas e tecnologia. Então, se a gente olhar, né, os pilares do BIM no plano de implantação da Valec, tá? Foi governança, política, processo, pessoas e tecnologia, né? E a base disso são os projetos piloto. Então, a gente tem os projetos pilotos, tem os pilares, e aí isso aqui acabou levando o plano de implantação BIM na Valec, tá? Então, na governança, nós fizemos um plano estratégico, né, da implantação do BIM na empresa, na ocasião. Na política, a gente atualizou os normativos técnicos, né, da Valec na ocasião, com apoio da BNT. Nos processos, né, nós na ocasião fizemos um acordo de cooperação da Valec com a UNB, aí criamos uma série de manuais lá, né, o plano de execução BIM e outros documentos importantes a gente criou com o apoio, né, da própria UNB.
com as pessoas. A gente criou níveis de capacitação separados, né? Então, tinha BIM para diretor, então aí eu falava, ó, o BIM para diretor é assim, aí tinha o BIM para superintendência, eu explicava como é que é, e tinha o BIM para os técnicos, né? Então, isso é importante na hora de falar, porque a comunicação com as pessoas são feitas de maneiras diferentes, né? Então, vamos resumir assim, um diretor de empresa, às vezes, não sabe o que é um Revit, o que é um Civil 3D, né? Mas ele pode entender que é necessário, né, adquirir ou capacitar as pessoas para a utilização desses softwares, né? Então, por aí. Na parte de tecnologia, né, um incremento importante, né, com a rede, hardware e software, né? Senão também você não consegue implementar o BIM adequadamente. E na ocasião, a gente trabalhava com 3 projetos pilotos, né? Sistema de desapropriação, da FICA, uma estrada de ferro lá do Paraná, né? Gestão de impedimentos de obra, aquilo que está atrasando o andamento das obras, e controle e medição de obras, tá? Aqui um outro exemplo de guia de implementação, esse aqui lá de Minas Gerais, do DER, né? Então, eles têm um plano, né, de implementação da metodologia BIM para obras de rodovias. Então, é importante, né? Então, já tem um modelo e tal. Funciona para o DR de Minas? Pode, mas agora para o DR do Paraná? Aí tem que conversar, né? As estruturas e funcionamento das duas instituições, apesar de trabalhar com o mesmo tipo de empreendimento, eles são diferentes, né? Então, mas você lê um, lê o outro e tal, e adapta para a forma que você trabalha. O processo que você trabalha, tá? Aqui é um exemplo lá do próprio DR, mas aqui é um exemplo de edital, sabe? Um edital de implantação e implementação. Então, para quem tiver interessado, depois a gente dá o link desses documentos aí, né? De como é que o DR de Minas, né, criou um edital para contratar empresas para fazer, né, contratar uma consultoria para a implantação da metodologia do BIM lá no DR de Minas, né? E aí, levando os dois casos, né? Tanto a implantação como a implementação. Já expliquei que são coisas diferentes, né? Então, aqui está a dica e um exemplo para ser seguido, tá? Uma outra coisa importante aqui, né, um plano de implementação, né, primeiros passos. Então, esse aqui é um manual que foi elaborado pela CEBIC, né, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, e nesse volume 2, lá tem uma metodologia de implantar. Se a gente pegar esse caracol aqui, essa espiral, você vai ver que começa com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tal. Está em 10, porque como que ele foi imaginado esse plano de implementação? Baseado no PMBOK, né? Nas 10 áreas de conhecimento da PMBOK, certo? Então, eu achei legal e coloquei aqui para vocês. Então, quais são as áreas de conhecimento? Citando algumas. Escopo, custo, prazo, qualidade, né? Restrições, contrato e tal. Então, ele fez utilizando, né, a metodologia de PMBOK de projetos, ele transpôs essa ideia para fazer, né, e dar um roteiro de implementação de BIM baseado no PMBOK. É por isso que eu coloquei aqui, que eu achei legal. Aqui, um outro exemplo de implantação / implementação é da Secretaria de Aviação Civil, né? Então, eles têm um documento, e já fizeram isso, né? Um documento que é utilizado lá na Secretaria de Aviação Civil, que tem os 2 itens, né? Tanto o plano de implantação da organização, quanto o plano de implementação do BIM da própria Secretaria de Aviação Civil. Fica a dica também para ver como é que os caras fizeram isso lá, tá? Aqui, linhas gerais de BEP, né? Muito rápido, tá? Plano de execução BIM, importantíssimo. Mesma coisa, o plano de execução BIM não tem regra, né? A gente tem um monte de guia, várias organizações têm seu próprio plano de execução, mas algumas coisas mínimas tem que ter esse plano aí, né? A principais dela é o uso do BIM. É tipo assim, você vai usar o BIM para quê? Ah, eu vou usar BIM para tudo. Então é porque você não sabe nada. Se você falar que vai usar BIM para tudo, é porque você não sabe para que serve, né? Então tem que saber os usos pretendidos, né? Então, se pegar lá aquele estudo da Penn State, lá de 2009, né, foi levantado 25 casos de uso. Em toda palestra e tal, quando a gente vai, custo aparece. Mas aí veio o doutor Bilal Suka e hoje já levantou quase 200 usos de BIM. Então, praticamente o que você imaginar dá para usar, né? Então, tem que definir quais são os seus usos, porque a partir dos seus usos, vocês vão dimensionar, né, qual é o hardware, qual é o software, né, qual é a rede, quais são as pessoas, o treinamento que você vai ter que dar para essas pessoas e adequar os processos, né? De acordo com o uso, tem que adequar o processo. Então, digamos, vou usar o BIM para levantar quantitativo e fazer orçamento. Pô, como é que você faz o orçamento hoje? Aí você vai ter que adaptar
né, a sua forma de trabalhar hoje para trabalhar com BIM que trabalha de jeito diferente, entendeu? Então, é assim por diante. Então, existem inúmeros usos de BIM catalogados, mas os principais deles é compatibilização de projeto, extrai quantidade e tirar a documentação técnica a partir do modelo 3D, né? As pranchas, especificação técnica, sai tudo a partir do modelo. Então, esse aqui, né, claro que um BEP tem muito mais que isso, né? Mas se ajeitar aqui, já começamos a falar alguma coisa de BIM, né? BIM nível 0, assim, começando num nívelzinho, né? Tranquilo. Bom, aí botei uma lista aqui, a lista é maior do que isso, mas eu coloquei ali dentro o que deve ter um BEP. Cara, o uso e objetivo do modelo. Depois vem o tal do nível de desenvolvimento do modelo, a quantidade de informação que você coloca dentro daquele modelo 3D que você tem, certo? Depois as equipes de projeto, e depois como é que você vai bater papo entre a equipe de projeto ou empresas de projeto, na troca de arquivos, né? Você vai mandar o arquivo para o cara no RVT, vai ser um XLS, vai ser um PDF, sabe? Vai ser um NWC, cada sigla que eu acabei de falar é um software diferente, né? Então, como é que você vai bater papo? Que BIM é esse, né? Então, vai utilizar o tal do IFC, qual formato que você vai usar? Então, tem que ter o processo de troca de arquivo, tem que ser bastante bem definido, né? O Guilherme vai falar aí depois, né, Guilherme? Aí você complementa aqui. Aqui, ó, exemplos de BEP, tá? Temos aqui do Peru aqui, né? Norma BIM para projetos públicos. Ele está traduzido, tá? Então pode usar, tá em português. Tem o do Paraná, que é bem avançado, bem legal. Ele tem tanto para edificações como para infraestrutura. E tem o plano de execução BIM lá do DENIT, sabe? Que também está bem avançado, tal, né? Um diferencial de plano de execução BIM de obras de infraestrutura para edificações, uma base que é a diferença de cara é a utilização do sistema de informação geográfica, né? Que você tem que definir, né? Para colocar a obra no mapa, você vai ter que dar um endereço para o bueiro. E bueiro não tem CEP. Aí você dá, como é que você identifica um bueiro no projeto? Você põe uma coordenada geográfica lá no bueirão, né? Aí bota longitude e latitude e aí você acha o bueiro no seu projeto. Né? Quando o bueiro tiver CEP, aí não precisa usar o GIS. Aí todo mundo, até o carteiro acha o bueiro lá. Tá? Aqui um exemplo do plano de execução BIM lá do Peru, né? Que na realidade é um conjunto de planilhas que você vai preenchendo, e aí quando você acaba de preencher, você já tem um plano de execução BIM. Aí você tem que ver se, dentro do seu nível de maturidade, você consegue responder tudo que tem aí, né? Se você não conseguiu responder, é porque você vai ter que estudar um pouco mais, né? Para poder preencher o que tem aqui dentro. Tá? Esse aqui é do Paraná, que tem essa distribuição, né? É um apêndice do manual deles lá, né? Então tem informações bastante interessantes, assim, ele dá definição, sabe? Ajuda até a galera que está estudando lá a ISO 19650, né? Que foi traduzida e tal, né? E que quando você lê a norma, fica difícil encaixar no mundo real, né? Então, quando a gente vai e estuda isso aqui, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó, leia o manual do Paraná, lá o que tem, depois você lê a norma, aí você vai entender o que a norma estava pedindo, tá? Então, é um exemplo prático de utilização dos termos da norma na ISO 19650. Aqui, um plano de execução do DENIT, como eu tinha comentado, né? Eu só dei 2 destaques aqui, ó. Usos do BIM e o nível de detalhe, o nível de informação, que somando os dois vai me dar o nível de desenvolvimento, né? Que é a quantidade de informação que eu coloco no meu objeto, certo? O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui de arquitetura que é mais fácil. Né? Se eu desenho um retângulo, né? Eu modelo um retângulo lá no Revit, e aí eu falo, aquilo é porta, né? Eu vou lá no menuzinho e tal, e a representação da minha porta é só um retângulo. E está tudo bem. Então, o nível de detalhe, né, da geometria é pequenininho, né? Mas eu posso colocar mais itens lá. Posso botar maçaneta, fechadura, posso botar tudo. Posso botar soleira, posso botar o portal, né? Mas no nível de detalhe, se o retângulo para mim já está bom e representa a porta, está legal. Então, vai embora. Né? E o nível de informação, a quantidade de informação que você coloca nesse objeto geométrico aí, né? Então, se for uma coisa muito simples, importa, né? Vai ter a altura, né? Altura, largura, né? Vai ter a espessura da porta, pelo menos, né? E outros tipos de informação, aí depende do uso, né? Vai ter o material, pode ter o código do SINAP para orçar, pode ter a resistência, né? Resistência mecânica lá da porta, pode ter o fornecedor da porta, e aí vai. Depende para que você vai usar, né? De acordo com o que você vai usar, você vai colocar mais informação naquele modelo, né, geométrico lá, tá? Aqui, então, lembre-se, né? BIM
é um meio para obter projetos e obras de melhor qualidade. Logo, o objeto a ser contratado não é BIM. Então, você vai contratar um projeto e uma obra. Então, você tem que especificar adequadamente o seu projeto, a sua obra, e depois utilizar a BIM para atender o teu objetivo, certo? Se for contratar BIM, aí é aquele edital que eu passei anteriormente lá, né? Contratação de uma consultoria para implementação e implantação, né? Conclusão, cara, você tem que ter um engenheiro, um arquiteto ali para saber como é que faz esse tipo de coisa aí, tá? E aqui do lado, uma vez definido para que você vai usar o tal do BIM, né? Clash Detection, orçamentação, estação de quantitativo e tal, né? O próximo passo é a quantidade de informação que você vai colocar nos seus objetos modelados, tá? Bom, e aqui, fico por aqui, tá, Renata? E agora você passa para o nosso amigo Guilherme aí, que ele vai dar uma explicação mais técnica aí sobre o que a gente acabou de falar. Valeu, gente. Um abração. Obrigada, Luque. Guilherme, passo a palavra para você. Lembrando que o Guilherme, ele é arquiteto, engenheiro de segurança, mestre em engenharia civil e tem uma ampla atuação em prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária e também de implementação da metodologia BIM no setor público e privado. Por isso, temos ele aqui hoje para contar um pouquinho mais para a gente. Guilherme, com você. Olá, olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Bem, eu vou já compartilhar aqui a apresentação com todos. Por favor, me confirmem se está ok. Está ok? Bueno, pues Beleza. yo creo que ya Bem, esto es todo lo de que se antemão, né, pregunta. eu já fui Yo agradezco apresentado, a deixo todos aqui vuestra alguns itens participación referentes en esta sesión de hoy. a Muchas mim, gracias por né, todos los comentarios, las minha preguntas en el formação, chat, todo lo que hemos ido especialização, meus comentando. Yo mientras trabalhos. estaba Nicolás en la Temos sesión, yo iba trabalhos comentando muito con vosotros por relacionados com a privado algunas execução de cosillas. Muchas projetos gracias a todos. baseados em BIM Gracias, e Nicolás, também por esta sesión de hoy. coordenação BIM. Eu tenho atuado Gracias a ti, Y Carmen. bastante na Gracias coordenação de a projetos em BIM. Sigurat y Atuo creo que também nos como vemos pronto, ¿no? professor de nos vemos pronto, Barcelona. pós-graduação esperamos e que dentre pronto outros. podamos hacer también Bem, más o que eu sesiones con novedades separei de para a gente AutoCAD conversar y aqui? estaremos 4 encantados de itens recibirte. que eu destaco Espero que sí, aqui. espero que sí. Primeiro, Muchas a Que gracias gente a vaya muy vai todos. bien. Muchas gracias a olhar todos. um Adiós. quadro geral, Adiós. um panorama geral de um processo de implantação e de implementação BIM. Na sequência, eu destaquei uma matriz de maturidade BIM, porque é algo pouco abordado em processo de implementação e é algo interessante. E a gente pode organizar, estruturar a matriz para atender também a organizações de pequeno a médio porte. Um outro item que eu separei é a integração entre softwares de projetos em projetos de infraestrutura. A gente vê muitas das vezes, e também foi já adiantado pelo professor Washington Luke, que organizações que trabalham com BIM em infraestrutura, muitas vezes trabalham com um software específico, como é o Civil 3D, e eu percebo que há uma timidez, vamos colocar assim, de buscar integrações com outras plataformas BIM, com outras soluções baseadas em BIM. Utilizar, inclusive, recursos de ArcGIS, ou seja, de a gente ter recursos de arquivismo, melhor dizendo, recursos de visualizações baseadas em renderizações e fazer esse trabalho sincronizado com o modelo, ou melhor, envolvendo o modelo, desculpa, e ferramentas de renderização. Então, eu trago também esse assunto para vocês. E, por fim, um pouquinho sobre o decreto 10.306 e os desafios, né? Pode parecer que não, mas a gente tem grandes desafios para viabilizar a execução do decreto 10.306 no que se refere aos usos BIM. Bem, inicialmente, a gente tem aqui a implantação. Se a gente buscar no dicionário o que significa a palavra implantação, introduzir, estabelecer, enraizar, e implementação, agir, executar, né? Então a gente tem dois elementos que a bibliografia entende que sejam distintos, né? São termos consagrados no que se refere ao uso do BIM. Há uma regra? É normatizado isso? Não. Como o professor Washington Luke já adiantou, é importante a gente ter algumas bases, criar bases sólidas e buscar, por que não, a personalização. Mas, de fato, o que seria a implantação? O que compreenderia o campo implantação? Eu destacaria dois pontos aqui.
o diagnóstico da organização e o planejamento estratégico. Em outras palavras, você precisa entender o que está acontecendo na sua organização, logicamente, no que se refere aos campos necessários para serem atualizados para migrar para o BIM. E eu destacaria aqui ferramentas, processos, pessoas. Então, estes campos específicos, você vai identificar o que temos, por exemplo, no campo ferramentas, o que temos de softwares, hardware, infraestrutura de rede, e dentre outros. E, na sequência, planejar a mudança, a adequação. E nisso, a gente está falando no campo de planejamento e no campo do papel ainda, né? E é muito importante essa análise, esse momento estratégico. No caminho, a gente vai ter que se atentar com aspectos motivacionais, processos de capacitação, né, que são fundamentais, algumas boas práticas, por exemplo, adiantar o processo de capacitação, a parte de introdução ao BIM, para o início do diagnóstico, porque já vai haver movimentações na sua organização relativas ao início do processo. Então, para mitigar dúvidas, inquietações, a gente já faz um período de sensibilização, introdução ao BIM a todos. Pode-se definir níveis de capacitação, como o próprio professor Washington Luke mencionou, achei uma estratégia muito interessante, né? E no segundo momento, ou melhor, o segundo, quando a gente trata de implantação e implementação, então, no segundo momento, a implementação, a gente vai executar documentações, né? A gente vai definir as equipes, ou seja, definir os papéis e responsabilidades que foram concebidos na etapa anterior. A gente vai fazer adequação da infraestrutura de rede, instalação de softwares, dentre outros, testar os softwares, enfim. E eu destaco também aqui o plano de execução BIM. E vejam, a gente falou aqui de implantação do BIM, implementação do BIM e do plano de execução BIM. Qual é a diferença dos três, né? O plano de execução BIM, ele é referente, ele vai ser executado sempre para um projeto específico. Se você tiver 1000 projetos, você vai ter 1000 planos de execução BIM. Mas você constrói do zero os 1000 planos de execução BIM? Logicamente não. Então, é interessante você ter um plano de execução BIM do escritório, compreendendo os usos habituais, os usos rotineiros, incorporando as lições aprendidas, deixando ele mais estratégico, mais otimizado, né? E a partir dele você vai executar os seus planos de execução BIM específicos para cada projeto. Há discussões em relação a adotar um projeto piloto ou não, é sempre um debate, né? Na minha atuação pela Infraero, a gente testou os dois momentos e foi, de fato, mais específico um projeto real. Há ônus também envolvidos a um projeto real, mas eu considerei que eu verifiquei que um projeto piloto, muitas das vezes a gente deixa como terceiro, quarto, quinto plano, ou muitas vezes ele nem existe. Então, acaba que, inclusive, os dramas reais de um processo de execução de um projeto baseado em BIM real acabam sendo omitidos. Então, é uma discussão, enfim. Bem, aqui eu destacaria para vocês algo interessante, que é o seguinte: quando a gente fala de uso do BIM, a gente entende que o BIM não é apenas utilizar ferramentas, né? Ou melhor, softwares. Já é compreendido que o BIM se refere a softwares, ou seja, ferramentas, né, no eixo maior, hardware, infraestrutura de rede, mas softwares também, processos para como executarmos esse software. O professor Washington Luke adiantou a execução do plano de execução BIM, que é a materialização dos processos de como a gente vai executar aquela infraestrutura tecnológica, dentre outros, como que a gente vai executar o processo de gestão da comunicação, por exemplo. Mas é importante a gente entender o conceito do BIM envolve ferramentas, processos, pessoas e políticas. E esse conceito, ele é robusto dessa forma, ele precisa ser entendido dessa forma, porque a gente só vai ter resultados reais para a construção, que é de fato o nosso produto, mesmo que a gente seja contratado para o projeto de engenharia, nosso produto continua sendo a obra, a gente só vai ter resultados reais e tão propagados com relação ao uso do BIM, se a gente adotar esse conceito como ele deve ser, não apenas utilizando software, utilizando de maneira isolada. Então é importante entendermos, a gente tem um compromisso com a gestão da informação.
como a informação vai ser recebida, como ela vai ser compartilhada, como ela vai chegar em quem vai construir e etc. Então, compartilha aqui uma brincadeira, né? Como o cliente especificou determinado item a ser entregue, como o líder de projeto entendeu, como o analista desenhou e como, de fato, o que o cliente realmente precisava. Então, esse compromisso com a gestão da informação precisa ser compreendido, inclusive para a gente estruturar, personalizar o nosso processo de implementação do BIM. E eu destaco aqui, faço um destaque com bastante ênfase, uma ferramenta tecnológica que possuímos, que ela é de extrema valia e ela precisa ser absorvida nos processos de implementação, que é o ambiente comum de dados. O ambiente comum de dados é uma ferramenta em nuvem, onde a gente consegue levar o modelo o modelo das disciplinas, os modelos multidisciplinares, para esse ambiente ser visualizado, a gente ter as versões atuais e confiáveis desses modelos, realizar a comunicação nesse ambiente de forma estratégica, utilizando um recurso chamado BCF, mas ele por si só, esta ferramenta tecnológica, sem processos, não é nada. A gente precisa incorporar processos, ok? Para que a organização de pastas, a organização de compartilhamentos funcione de maneira adequada. Então, de fato, o que a gente tem aqui no ambiente comum de dados? Um cenário anterior ao ambiente comum de dados, onde a informação é desordenada, e o ambiente comum de dados é um centralizador. E um confiável centralizador. A gente organiza e deixa a informação confiável, ou seja, quem é responsável pela informação, qual o tempo de resolução. A gente tem registro de solicitação, então está registrado que foi solicitado e o prazo também está lá informando. E a gente ganha assertividade nos questionamentos. Por exemplo, aqui a gente tem a tela de um ambiente comum de dados, um modelo chamado de modelo federado, onde a gente tem uma reunião de disciplinas, e a gente consegue aqui fazer comunicações utilizando o BCF, né? No painel esquerdo aqui a gente visualiza as disciplinas, a gente visualiza o modelo ao centro, ok? E a gente consegue destacar um ponto específico que a gente quer comunicar, criar um retrato desse ponto e comunicar com a equipe, ficar registrado, ganhamos em assertividade por destacar o ponto específico que a gente quer comunicar e dentre outros. Então, é um recurso que para muitos que trabalham com o BIM, isso é importante enfatizar, é algo que é rotineiro, muitos já viram, muitos já conhecem, mas a grande pegadinha da questão é o seguinte, e eu serve uma reflexão para você. Você conhece o ambiente comum de dados? Sim, há muito tempo? Ok. A sua organização utiliza o ambiente comum de dados? Utiliza, tem lá. Utiliza de fato? Possui uma estratégia, né, para utilizá-lo. A equipe utiliza de fato, ou seja, a lista de BCFs está sendo atualizada e sendo executada. Se não utiliza, por quê? É questão de custo? Hoje esse argumento já não funciona tanto. É questão de compreensão, né, no que se refere ao que é a metodologia BIM e a absorção da equipe. Então temos um desafio a ser executado. Então, é uma discussão que a gente precisa se aprofundar e eu garanto que a maioria das empresas hoje que trabalham com BIM precisam desenvolver esse uso. E acho que esse é um ponto interessante a ser destacado. Bem, quando a gente fala de implementação BIM, eu destaquei 3 pontos. Famílias. Muitas vezes a gente trabalha em organizações que têm que necessitam da produção de famílias específicas, como é o caso da Infraero, como é o caso do setor de saneamento, como é o caso do setor ferroviário, né, professor Luque, e dentre outros. E como a gente vai nessa engrenagem de execução de um processo de implementação, de execução de projetos específicos, executar famílias personalizadas. Muitas vezes a gente precisa de um setor para elaborar essas famílias específicas. E mais do que isso, onde estarão essas famílias? Estão organizadas? Muitas das vezes a gente tem aqui vários teras de famílias, né, de objetos BIM, mas uma centena de objetos duplicados, uma centena de objetos com nomenclaturas equivocadas que você não encontra. Então, serve pouco. Então, é um assunto importante também. Eu destaco aqui um projeto em que eu modelei por inteiro de uma estação de tratamento de esgoto que exigiu personalizações de famílias.
tubulações não convencionais, conexões também com diâmetros não convencionais, adensadores de lodo, dentre outros. Então, muitas das vezes, é importante se atentar também no processo de implementação para essa necessidade. Ok? Bem, destacaria aqui também para vocês motivação. Então, é uma grande dificuldade em processo de implementação, é convencer a equipe, convencer a todos que a gente precisa, né, se envolver plenamente nesse processo de implementação do BIM, porque não existe milagre. Você trabalha diversos anos com o processo de execução de projeto de engenharia, você vai necessitar transformar esse processo, ou seja, trabalha com CAD há muitos anos, há normas específicas, há profissionais de referência na sua organização, e você precisa modificar. Você acha que você vai fazer essa transformação de maneira fluida, simples, rápida e eficiente e já começar a ter ganhos na execução dos seus projetos com o BIM? Então, precisa ser compreendido que há um esforço a ser executado, né? É um processo que exige algumas questões, etc. Vai ser bom para a carreira do profissional específico, não apenas para a organização. O currículo do profissional é algo que ninguém toma. Ele vai construir, conhecer novos softwares e dentre outros. Então, vai ser bom para o profissional, inclusive, também. Bem, e treinamentos. Isso aqui é fundamental. Muitas organizações inicia um processo interessante, ou melhor, no papel está muito legal o processo de implementação, mas um elemento fundamental, que é a execução de treinamentos, muitas vezes não é bem conduzido. Eu destacaria 2 pontos aqui. Primeiro, o conceito de células de propagação de conhecimento. Então, você ter grupos menores que vão ser capacitados especificamente para determinados softwares que realmente eles vão executar e eles vão propagar esse conhecimento dentro da organização. Não treinamentos com 50 profissionais ou até mais, que causa desinteresse, causa diversos níveis de há diferentes níveis de potencial de aprendizagem envolvidos e o tutor precisa conciliar isso tudo. Então, o professor Washington Luke, volta a dizer, passou aqui também uma diretriz interessante com relação a diferentes níveis de capacitação, capacitação para diretor, para profissional técnico, é muito interessante também essa ideia. Então, eu destacaria esse ponto, tá? Em relação aos treinamentos. E o segundo ponto é o seguinte: você precisa pensar na estratégia de execução do BIM na sua organização. Então, veja, você vai ter aqui, logicamente, uma capacitação em softwares, uma introdução em BIM, e quando que você pega processos BIM, que é um elemento, um campo fundamental do BIM? Conhecimentos relacionados a como executar um plano de execução BIM, interpretar um plano de execução BIM. Então, precisa ter esses 2 momentos, né, de introdução e processos BIM, até para você entender melhor quais são os softwares que, de fato, vocês utilizarão, né? Vocês se aprofundarão, distribuirão em relação aos diferentes papéis e responsabilidades, porque você pode estar jogando energia a equipes que não vão atuar nem passar perto em relação a determinados softwares. Então, é um campo muito importante também da gente se atentar. Trago aqui apenas de maneira ilustrativa uma matriz de maturidade BIM. E o que eu fiz nesse ponto? Eu fiz uma integração com Power BI, que é uma ferramenta muito interessante para a gente compartilhar resultados gráficos, compartilhar com a equipe por meio de um link. E a gente tem uma análise geral do nível de maturidade BIM na sua organização. E ela foi baseada em quê? Ela foi baseada na matriz de maturidade em BIM, de Bilal-Suka, que ela basicamente atribui pesos a diferentes itens, né? Tecnologia, processos, políticas, dentre outros. E a gente tem níveis aqui de atendimento, inicial até otimizado, que é o último. E a gente vai colocando os pesos a um somatório, né? Que baseado nesse somatório e nos pesos, a gente tem aqui os níveis que a gente tem de maturidade na nossa organização. Então, é uma referência interessante que dá robustez ao seu processo de implementação, mesmo que não seja um processo interno que você vai executar, você pode executar consultorias, incorporar o processo de nível de maturidade BIM, é uma estratégia muito legal. Trago aqui algumas ideias, né,
com relação à integração entre softwares baseados em BIM para infraestrutura, tem a etapa de levantamento de dados, a gente tem a etapa de concepção do projeto. Eu destaco aqui o InfraWorks como uma excelente ferramenta, né, para essa etapa de concepção do projeto. A parte de documentação técnica, a gente tem diversos softwares, como o Civil 3D, o Instra, diversos softwares de outras empresas, dentre outros. O Navisworks é uma ferramenta de compatibilização muito interessante e ela é bastante efetiva para projetos de infraestrutura de grandes dimensões, algo que outras ferramentas de compatibilização, de verificação de modelos não funcionam tão bem, né? Então, destaco aqui para vocês aqui um fluxo. E na prática aqui a gente tem aqui um modelo que foi inicialmente construído no InfraWorks, ok? Ele foi construído no InfraWorks, a gente faz uma análise com relação ao traçado no InfraWorks, que já temos aqui nesta ferramenta o modelo tridimensional da cidade, conseguimos desviar com relação a cursos d'água, conseguimos desviar com relação a melhores situações de corte e aterro, e dentre outras. A gente exporta esse modelo básico com famílias do InfraWorks para o Civil 3D, faz o detalhamento real e volta para o InfraWorks para verificar o resultado. E no final a gente faz uma renderização, né? Trabalha com a integração do Twinmotion com o InfraWorks, que funciona muito bem. E a gente tem resultados como esse, né? Então, essa modelagem aí, esse trabalho de render, melhor dizendo, e de integração com o InfraWorks, envolvendo InfraWorks e Twinmotion, eu compartilho com vocês. Bem, aqui falando um pouquinho mais do InfraWorks, até para famílias de aeroportos, né, que é algo bem específico, a gente consegue fazer algumas adaptações, né? E a gente consegue, inclusive, trazer recursos de inteligência artificial. A gente tem o Sora, que gera vídeos muito interessantes. Aqui nesse exemplo, o que eu fiz? Eu modelei a superfície livre de obstáculos, os componentes aeroportuários, iluminação de emergência, e trouxe também ferramentas de IA para compor um vídeo, para ficar o mais realista possível. E utilizando esse QR Code, pessoal, estou disponibilizando a todos uma apostila para execução, um manual sobre InfraWorks, um passo a passo para vocês. Bem, aqui alguns exemplos aqui dessa possibilidade de a gente incorporar modelos do Revit, do Civil 3D, dentre outros, no modelo tridimensional que o InfraWorks suporta, que ele consegue trazer esses modelos já referenciados para o modelo único e a gente fazer essa análise geral. A gente consegue pegar esse mesmo modelo e levar para o Navisworks completo. Olha, todos esses objetos aqui foram gerados pelo InfraWorks. E temos aqui uns modelos no Revit, né, que foram desenvolvidos no Revit, melhor dizendo, e dentre outros. E a gente consegue fazer até análise de interferências com relação à superfície livre de obstáculos, fazer isso automatizado, verificar se há interferências, né, com essas áreas de segurança no aeroporto. Bem, trago aqui para vocês também outro recurso interessante utilizando IA, que é essa integração com vídeos também. Então, a gente tem aqui um vídeo executado pela IA, a gente tem aqui modelagens no Revit, utilizei também aqui o Twinmotion. No Twinmotion, faço simulações com relação ao plano de rigging, que aparentemente tem aquela leitura fria no papel, né? E a gente consegue, melhor, no plano 2D, né? E hoje a gente consegue trazer isso para um plano realista, mais próximo do real possível, verificar como isso vai ser executado em ambientes críticos, né? Onde envolve questões operacionais de segurança de alto nível. Bem, aqui um destaque também eu faço aqui para um uso do BIM 4D em estação de tratamento de esgoto, e a gente trazer também informações de custos. A gente consegue trazer aqui custos de equipamento, custos de mão de obra, de material, incorporar no modelo também aqui para verificar. Aqui eu não incorporei, mas a gente consegue incorporar e ter essa visualização em BIM 4D aqui de uma estação de tratamento de esgoto. Compartilho também aqui, aproveito para compartilhar um outro manual, um guia prático para a execução do BIM 4D, utilizando o QR Code, vocês conseguem ter acesso também. Bem, a estação de tratamento de esgoto que eu mencionei, né, que eu modelei ela inteira, a gente consegue visualizar aqui utilizando o Twinmotion. E lembrando, pessoal, vou até adiantar um pouco aqui, o que a gente tem hoje de diferencial com relação à renderização, e eu faço o destaque aqui. Hoje a gente consegue, 2 pontos, sincronizar com o modelo, ou seja, estamos trabalhando no Revit,
ou estamos trabalhando no Civil 3D. No Civil 3D a gente não consegue fazer sincronização. A gente pode importar um modelo em FC para o Revit e ser um hub para a gente fazer essa sincronização com ferramentas como o Twinmotion. Então, a gente consegue no Revit trabalhar com obras de artes especiais, estações de tratamento de esgoto, dentre outros. Então, ele vai ser o hub que vai incorporar, inclusive, modelos EFCs de outras plataformas BIM de infraestrutura. E a gente sincroniza com o Twinmotion e toda alteração que a gente faz nesse modelo repercute automaticamente sincronizado no Twinmotion. E o que eu quero dizer? É uma ferramenta de trabalho, virou uma ferramenta de trabalho a renderização, para você que vai modelar e para a equipe, para levar para as reuniões, ter uma visualização realista, caminhar pelo projeto, utilizar óculos de visualidade, de a gente ter uma possibilidade de ter uma situação como se a gente tivesse em loco, né, de realidade virtual. Então, é um recurso muito importante, muito interessante, mas só eu faço essa ênfase que ele é interessante no que se refere ao modelo real, tá? Então, o modelo está sendo executado, desse mesmo modelo que vão ser geradas documentações técnicas para executar determinado empreendimento, é desse modelo que a gente vai fazer a renderização. Então, é um recurso não apenas, eu digo muito pouco para comercial, para venda, mas sim um recurso para a equipe, para desenvolvimento técnico, para produção técnica. Bem, compartilho aqui também alguns artigos que eu desenvolvi em relação a um assunto muito importante, que é a detecção de interferências e o uso de matriz de Clash, que é uma ferramenta para a gente padronizar a execução das interferências, ok? E aqui um dashboard que vocês podem acessar também utilizando o Power BI. Eu trouxe aqui uma análise de um ciclo de execução de interferências que eu coordenei e que eu executei também como coordenador BIM, e eu trago também para o Power BI como uma ferramenta de compartilhamento, de acesso a informações rápidas. Então, a gente tem todo o relatório aqui das inconsistências encontradas, situações, inconsistências críticas ou não, em todas as reuniões, como que a gente tem aqui as interferências, quais foram aprovadas e quais não foram também. Bem, compartilho aqui também um artigo citando o passo a passo para a gente executar um BIM 4D e associada à orçamentação BIM. Então, a gente incorpora cursos ao modelo BIM 4D e com uma estratégia definida também para a gente fornecer, propiciar, tanto para a equipe, para o contratante, os modelos IFC com incorporação de custos, né, em diferentes fases do empreendimento, inclusive nas fases iniciais. E, por fim, 2 slides finais aqui, que eu gostaria de destacar. Primeiro, aquilo que a gente falou lá atrás. Lembra quando eu falei que o ambiente comum de dados é algo muito conversado, muita gente trabalha em BIM, já conhece o ambiente comum de dados há muito tempo, já testou, já utilizou, mesmo que de forma isolada, mas a sua equipe, a sua organização, como que tem encarado, como tem adotado o uso do ambiente comum de dados em projetos? Então, a gente tem aqui a primeira fase do decreto 3.306, que diz, olha, precisamos entregar modelos BIM, precisamos entregar detecção de interferências, extração de quantidades e geração de documentação técnica. Como entregar isso? Um modelo, né, pode ser desenvolvido de maneira isolada, você vai desenvolver um aeroporto. Eu, por exemplo, eu posso desenvolver sozinho aqui, né, professor Luke? Eu posso desenvolver um projeto aqui à tarde de um aeroporto inteiro sozinho aqui no meu escritório e entregar para o cliente numa tarde. Ele vai ser um modelo igual ao outro, né? Que foi desenvolvido por uma equipe, com 6 meses trabalhando, com uma estratégia bem definida, com controle de qualidade dos modelos. Quem que vai analisar isso, né? Comparar. Então, a gente tem um compromisso, não é entrega de modelos, é entrega de modelos adequados com o conceito real da metodologia BIM. Modelos que, de fato, propicia aqueles resultados tão propagados em relação ao uso da metodologia BIM. Redução de interferências, redução de imprevisibilidade durante a obra, economicidade, aderência ao cronograma, qualidade em relação aos tomadas de decisão. A gente só vai conseguir isso com compromisso. Uso ambiente comum de dados com estratégia, com processos integrados, com a estratégia para controle de qualidade dos modelos, com papéis e atribuições bem definidos e materializados no plano de execução BIM.
Então, nesse contexto como um todo, quais as organizações brasileiras têm encarado a construção dos modelos disciplinares dessa forma? Aí o cenário muda, né? Temos aqui uma nova questão. Então, é um debate a ser feito. E se é difícil a gente entregar essa primeira fase com eficiência, né? Imagina a segunda que a gente tem aqui, o BIM 4D e a orçamentação baseada em BIM. O que é a orçamentação baseada em BIM? É a simples extração de quantidades do modelo e a orçamentação de maneira convencional? Não, muito mais do que isso, né? Então, precisamos conhecer o que é a orçamentação BIM. Precisamos conhecer que para entregar um BIM 4D, ele tem que ter uma utilidade. Não é simplesmente a gente fazer uma divisão por disciplinas ou até por edificações, por pacote de entrega, mostrar aquele vídeo acontecendo, aquela simulação do BIM 4D, né? Que é a integração do cronograma da obra com o modelo BIM acontecendo, e aquilo representar muito pouco para você. Então, a gente precisa pensar, talvez, uma divisão, além de disciplinar, a gente quebrar essa disciplinar e por componentes de disciplinas. E ainda por faixas de execução. E isso precisa ser, esse resultado precisa ter uma utilidade, precisa ser realmente viável à execução. Então, o que eu quero dizer? Uma vez definido esse escopo, a gente precisa pensar em como viabilizar, quais serão os papéis e atribuições, quais serão as ferramentas tecnológicas, como que é o processo de execução como um todo dessas entregas, quando que ocorrerá essas entregas do BIM 4D, terá reuniões específicas para discutir isso. Então, entregarmos esse uso BIM implica numa definição inicial, numa discussão inicial, que vai gerar um plano de execução BIM específico para essa entrega. Então é muito mais complexo do que se imagina. Complexo no que eu digo é do que realmente a gente vê na prática, né, as empresas executando. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que até é, extrapolei um pouquinho do tempo, mas eu gostaria de agradecer e é por aí, tá? Que eu gostaria de conversar. Obrigada, Guilherme. Ótimas apresentações, acho que deu para a gente ter uma ideia, né, do plano de implementação, plano de execução, a diferença entre eles, os principais desafios. Tem uma pergunta aqui no chat do Sávio, ele te parabeniza, Guilherme, pela apresentação e pergunta se há algum software gratuito no nível de um BIM Collaborate Pro, por exemplo. Ok. Bem, então, o que eu acredito que o colega está mencionando é em relação ao uso de ambientes comum de dados gratuitos. Seria isso, talvez? Olha, desconheço, tá? Desconheço, mas o que a gente tem hoje? A gente tem diversos ambientes comuns de dados que a gente consegue trabalhar de forma gratuita, mas com limitação. Limitação de um projeto, limitação de membros da equipe, dentre outros. O que a gente tem hoje, tá? Que eu não posso citar nomes, mas a gente tem aí pelo menos dois ambientes comuns de dados de duas empresas, né? Que são dos mais conhecidos, que os valores mensais e sem limite de projetos e sem limite de usuários é abaixo de R$ 100. Vamos falar em número aqui para ser abaixo de R$ 100. Então, a gente tem um argumento de que a gente não utiliza o ambiente comum de dados em função da questão financeira. A gente precisa de mais argumentos, no meu entendimento, tá? Então, não sei se o colega mencionou essa questão de ambiente comum de dados livres. Se for, eu acho que seria nessa linha. E só para finalizar a questão de softwares livres, eu acho assim, né, o professor Washington Luke pode concordar comigo, não existe receita em relação ao uso do BIM. Cada organização pode personalizar seu processo, munido de conhecimento, executar o que acha, que considera, baseado nas lições aprendidas também, o que é mais viável. Mas é muito interessante o seguinte, quando a gente faz o uso, né, em determinados softwares que a gente tem, e conhece, isso minha percepção, não é uma regra, é o que simplesmente eu entendi com o tempo. A gente adota softwares que diversos escritórios brasileiros adotam também,
fica até mais interessante no processo de motivação da equipe, no processo de implementação, porque ele não está se capacitando apenas para a organização dele, ele está se formando, se consolidando como profissional e abrindo portas para as outras organizações. E o software livre tem essa barreira, pouco utilizado, você vai se aprofundar no software que outros escritórios não absorverão, possivelmente. Então, é um comentário que eu faço, mas não é uma regra. Tem diversas visões, diversos especialistas BIM também, e, mas é só uma observação que eu gostaria de fazer aqui também. Luke, você Né, gostaria professor Luke? de É um tema adicionar complicado alguma essa questão, coisa? né? Cara, assim, a gente já trabalha bastante tempo nesse ramo, né? E aí, software livre não significa software de graça. Eu vou explicar o que que é. Porque, cara, acho que quase todos você vai ter que personalizar. E para personalizar, você vai ter que contratar alguém que saiba programar em cima dele, né? Então, quando você faz custo-benefício para a organização, às vezes é melhor você contratar um software pronto já, de mercado, né? As atualizações de softwares, né? A gente já teve experiência no Exército, quando a gente trabalhava no Opus, é muito dispendioso, cara, sabe? Você manter um sistema, você tem que ter uma equipe atrás para manter o sistema. No caso do Exército, como tinha uma questão de segurança e tal, né? O custo, né, se justificava, né? Mas em empresas normais, assim, e tal, né, primeiro que a gente tem que verificar qual é a atividade fim da empresa, né? As empresas não são fábrica de software, né? Quando é fábrica de software, você tem que montar uma equipe para desenvolver, customizar, né? E dificilmente uma empresa vai conseguir competir com softwares nível mundial, tipo Autodesk, Bentley, sabe? Não tem bala na agulha para competir com o ArcGIS, por exemplo. Né, Guilherme? Não tem. Ah, agora eu vou fazer um programinha aqui, não vão citar o nome, né? Mas, vou competir com o ArcGIS. Vai, cara, não vai. É, ArcGIS já tá, né? Então, essa com é a nossa certeza. visão. Verifica qual é o seu foco. Meu foco é DH Projeto, eu tenho gente capacitada dentro da empresa para customizar o software, aí beleza. Se não tiver, vou ter que contratar. Aí fica mais em conta, né, o custo-benefício você adotar um software de mercado. Essa é a minha visão. Sim. O Felipe mandou outra perguntinha para você, Guilherme. Ele gostaria de saber como você tem utilizado os padrões baseados em especificações técnicas abertas, o UFC, no contexto da infraestrutura, e quais têm sido os maiores desafios? Eu vou começar da seguinte pergunta, né? O desafio no setor da infraestrutura é justamente a gente realizar a extração dos modelos IFC de maneira confiável, ou seja, com o detalhamento geométrico que se precisa, sem distorções. Há diversos bugs que são produzidos como resultado, a gente precisa corrigir. E também com as identidades IFC, que é um dilema da infraestrutura, né? A gente tem aqui o uso do IFC 4.3, que incorpora identidades IFC específicas de infraestrutura, principalmente no que se refere à infraestrutura de transportes, de estradas, né? É, viáveis, né? E a gente conseguir esse processo de utilização do IFC de maneira mais acessível. O que eu quero dizer? Tudo que a gente fala em relação ao uso do BIM, né, está muito ligado ao conceito de interoperabilidade. E no conceito de interoperabilidade, o conceito mãe da interoperabilidade quer dizer a gente conseguir utilizar os padrões BIM, ou seja, utilizar realizar a execução de diversos usos BIM, ok? Sem um grande esforço especial. Ou seja, a gente conseguir compartilhar modelos, trocar informações de maneira fluida, de maneira sem esforços estratégicos, utilizando personalizações, parametrizações específicas, integrações com diferentes softwares e ferramentas BIM. Professor Chuck Easton já mencionava, temos plataforma BIM e temos as ferramentas BIM, que pode ser até um Excel, desde que esteja no contexto de uso da metodologia BIM. Então, temos diferentes ferramentas BIM, ou seja, outras ferramentas para entregar resultados e etc. Não. Então, a gente tem aqui o IFC que muitas vezes vira uma situação que não conversa muito com esse conceito. O IFC para infraestrutura, tá? O 4.3, que a gente tem que criar manobras
para que a gente execute o IFC com as suas identidades vinculadas específicas e com detalhamento geométrico fiel, sem geração de bugs, entre outros. Esse eu acho o grande desafio. E o primeiro ponto, no que refere ao uso, tá? No que refere ao uso do IFC, eu vou falar algo para vocês aqui que parece o básico, volto, assim como eu falo do ambiente comum de dados, mas é uma reflexão que fica. Precisamos extrair modelos IFC de modelos de infraestrutura, por mais difícil que seja, tá? Isso deve acontecer quando? No final, porque está no contrato? Nas entregas parciais, porque está no contrato? Não. Precisamos ter critérios para que em determinados momentos, durante o desenvolvimento do projeto, sejam compartilhados modelos multidisciplinares em formato neutro, que é o formato IFC, independente do software que você vai elaborar, você vai ter um formato neutro, na pasta específica do ambiente comum de dados, com ritos específicos para controle de qualidade dos modelos BIM, com alguém responsável, né, normalmente o coordenador BIM, por liderar esse processo de garantia da qualidade dos modelos BIM. Então, veja, eu estou falando de coisas que não são complexas em relação ao uso do IFC, né? E que não são executadas na prática, principalmente no setor de infraestrutura. Então, precisamos se concentrar nesse feijão com arroz, tá? Bom, não temos mais perguntas. A gente passou um pouquinho do tempo, então eu gostaria de já ir finalizando. Gostaria de agradecer ao Guilherme, ao Washington, Luke, que estiveram aqui com a gente hoje, e a todos vocês que ficaram até o final, dessa masterclass com a gente. Vocês querem deixar alguma mensagem final para os nossos assistentes? Mensagem é de sempre, né? Pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido. Por aí. É isso aí. Eu endosso as palavras do Luke. Perfeito, obrigada. Obrigada a todos e a gente se vê nas próximas masterclasses. Boa Valeu, tarde. pessoal. Abraço.